amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo vamos falar do derby, né? Corinthians e Palmeiras, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena, 20 horas, nesta segunda-feira, dia 4/11. Um jogaço que você não pode perder, né? Um derby para lá de decisivo para ambos, né? O Palmeiras aí buscando o tricampeonato brasileiro, o Corinthians querendo se afastar do Z4, né? Muita emoção, confronto e muita história. Mas antes de continuar com você com as informações, eu já peço de cara aí, já deixa aquele like maroto, como diz minha opinião, e se inscreva no canal aí, a gente traz notícia dos quatro maiores times de São Paulo todos os dias para vocês, tá bom? Então, falando em história de confrontos, né? Esse histórico é gigantesco. Os jogos entre Corinthians e Palmeiras até hoje foram 335 jogos, com 112 vitórias do Corinthians, 122 vitórias do Palmeiras, 101 empates. O Corinthians fez 423 gols, o Palmeiras 483, o Palmeiras leva vantagem nos confrontos, mas há uma pequena vantagem pelo número de confrontos que já tiveram entre essas duas equipes, né? Porém, os números mais preocupantes para o Corinthians são os seguintes: desde 2020, aí, né, quando o Abel Ferreira chegou, o Palmeiras fez 12 jogos contra o Abel Ferreira, e o Corinthians e o Palmeiras, né? O Corinthians contra o Abel Ferreira, e o Abel Ferreira venceu 5 vezes, empatou 5 e perdeu apenas uma para o Corinthians. Vitória do Corinthians por 2-1 na ocasião, quando o Silvinho era técnico, né? O time do Abel Ferreira fez 22 gols nesse período e sofreu 11 gols, né? Já trazendo para o retrospecto aí da Neoquímica Arena, quem leva vantagem é o Corinthians. Uma pequena vantagem, diga-se de passagem, mas é uma vantagem, né? Foram 20 jogos na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu 7, empatou meia dúzia e perdeu meia dúzia. O Corinthians fez 19 gols e sofreu 21. Então, confronto muito equilibrado, muito disputado, inclusive quando o jogo é na Neoquímica Arena. O Corinthians aí nos últimos 16 jogos, gente, contra o Palmeiras, venceu apenas um jogo, em número preocupante, que o Ramon Dias vai ter que mudar aí essa situação, porque nesse período foram aí 8 empates, né, contra uma vitória do Corinthians e 7 vitórias do Palmeiras. Então, um tabu agora aí de 8 jogos, né, os últimos 8 jogos, por exemplo, o Corinthians não venceu o Palmeiras, então um dos maiores tabus da história aí. Só perde lá para o tabu entre 30 e 36, quando o Palmeiras ficou aí 12 jogos sem perder para o Corinthians. Então, nos números aí, o Palmeiras favorito a vencer essa partida, mas o Corinthians quer reverter essa situação. Por quê? Porque joga dentro de casa, né? O Química Arena. Como sempre, teremos certamente mais de 40 mil torcedores. O Corinthians, apesar de vir de uma eliminação da Sul-Americana, venceu o Cuiabá pelo Brasileiro na última partida, 1-0, saiu da zona do rebaixamento, né? Então tem notícias positivas. Os times que estão atrás do Corinthians no Z4, por exemplo, Juventude perdeu, o Atlético Paranaense perdeu, Fluminense e Grêmio, que estão à frente ali, empataram, né? Então, caso o Corinthians vença o Palmeiras, ele abre 4 pontos do primeiro time na zona do rebaixamento, o que daria um alívio ali, um respiro para o Ramon Dias continuar o seu trabalho à frente do Corinthians. Porém, um resultado contrário, né, pode levar à demissão do Ramon Dias, né? Porque ele vem muito pressionado. Como eu disse, foi eliminado da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, foi eliminado da semifinal da Sul-Americana contra o Racing de virada, né? E esse jogo tirou o Corinthians das possibilidades de jogar ano que vem Libertadores e Copa do Brasil. Então vai ser um ano mais apertado para o Corinthians em termos de orçamento, né? Caso o Corinthians se mantenha aí na Série A. Não ter essas duas competições, então vai ter que buscar um reequilíbrio financeiro ainda maior, né? O momento do Corinthians não é nada bom, né? Tem a situação de transfer ban,
O Balbuena acionou a FIFA, aí o Corinthians está aí sem poder fazer negociações até 2026, por enquanto, são 3 janelas, e isso impede a vinda do goleiro Hugo como contratação definitiva. Então o Corinthians vai ter que acertar essa situação do Balbuena, entrar num acordo com o Balbuena ou pagar à vista. Nesses casos, como nós vimos nos casos do Santos, o Santos teve que pagar à vista para conseguir a liberação do transfer ban. E eu não acho que será diferente nesse caso do Balbuena. O Corinthians vai ter que desembolsar 4 milhões de reais. E você vê que seria um dinheiro, justamente o valor para pagar o Hugo Souza, que hoje é de 800 mil euros, que o Flamengo também quer à vista, apesar de ter cláusula no contrato para dividir em 4 vezes. O Flamengo não aceitou aí, tipo um fiador, né, dessas questões do Corinthians. O Palmeiras tem boas notícias, né? Por exemplo, o Marcos Rocha volta, o Aníbal Moreno volta para essa partida, o Murilo está recuperado de contusão, pode ser uma das surpresas na defesa do Palmeiras. Ainda existe essa dúvida se o Murilo joga ou não joga, né? E o Palmeiras vem no momento aí, como eu disse, para brigar pelo tricampeonato. Está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza deu uma encostada nele, mas o Palmeiras é segundo com 61 pontos. O Corinthians é o 15º com 35 pontos. Então, assim, os dois em momentos muito distintos, né, na tabela. Um, como eu disse, um briga pelo título e outro briga para fugir do Z4. Uma situação delicada para ambos. O Memphis Depay deu uma entrevista, disse que é desses jogos importantes que o jogador gosta de ganhar, né? Deu uma entrevista interessante, mostra que Memphis Depay está muito bem informado sobre o que é essa partida, sobre o que é o derby, pelas suas declarações. Isso ficou muito claro, que ele sabe muito bem o tamanho desse jogo. Então mostra que não é um jogador alienado, né? Um jogador que está muito ligado, né? E o Corinthians conta muito com o Memphis Depay, que até agora, aí, desde que voltou ao Corinthians, deu 4 assistências e fez 2 gols, tem sido um jogador decisivo, melhorou a qualidade do Corinthians, sem dúvida, com a presença do Memphis Depay, que vai aí certamente dar muito trabalho à defesa do Palmeiras. A grande preocupação é que com esse jogo do Palmeiras serão 4 jogos em 11 dias de Memphis Depay, e aí a comissão não sabe muito bem como o jogador vai reagir fisicamente a tantas partidas em sequência. Ele que estava afastado lá no Atlético de Madrid, né? Aí chegou aqui, fez um trabalho de recuperação física. Vamos ver como reage o Memphis Depay. O Coronado não joga, está suspenso, né? O Corinthians, por sua vez, conseguiu o efeito suspensivo do André Ramalho, que tinha pego mais um jogo na STJD pela expulsão contra o São Paulo. E o Palmeiras inteirinho para essa partida, né? E o Corinthians muito preocupado também, e o Palmeiras com muitos jogadores pendurados, tá, gente? Para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então, assim, importante também os dois times tratarem de jogar bola em campo e cuidarem também da parte disciplinar, porque isso é muito importante no decorrer das últimas rodadas, né? Então, o provável Corinthians para essa partida aí, confira aí, ó, deve ter Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. O Kaká está machucado, por isso não joga na zaga do Corinthians, né? O Alex Santana no meio com o Charles e o Carrilho ou o Breno Bidon, essa é uma das dúvidas. Garro chegando ali do meio para frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Yuri Alberto, que aliás, no momento iluminado, né, artilheiro do time na competição, já são aí 22 gols nesse ano, muito gol, né, para o atleta que vinha muito contestado. Então, assim, Yuri Alberto está com tudo e não dá prosa, né, diria Chacrinha, o velho guerreiro aí, o pessoal mais velho sabe de que eu estou falando. O Palmeiras, por sua vez, como eu disse aí, time inteiraço, né? Desfalque mesmo, só o Piquerez lá que está um tempo fora, e o Murilo, que é dúvida, que vem recuperado, né? Então, provável Palmeiras para enfrentar esse Corinthians aí, na Neoquímica Arena,
terá o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis ou Murilo, como eu disse, Caio Paulista, no meio-campo, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Richard Rios, no ataque, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes, né? O Estevão, que foi convocado essa semana, então o Everton também, então boas notícias para o Palmeiras em termos de relacionados para a seleção, né? Isso às vezes empolga o jogador até demonstrar um ótimo futebol num clássico tão importante, né? O Estevão voando aí com números superiores ao de Endrick na temporada quando estreou, né? No caso do ano passado aí, os números do Estevão são maravilhosos e, como eu disse, o jogador Estevão, para mim, muito melhor do que o Endrick. Tecnicamente, o Estevão que acabou tirando a vaga do Endrick da seleção, né? Para apitar esse jogo, um árbitro FIFA de Goiás. Eu não gosto muito desse árbitro, sinceramente, mas é o que a CBF escolheu. Vamos ver aí se ele não será suspenso, se o VAR não será suspenso, e não teremos novidades nesse jogo, porque o que mais temos nesse Brasileiro 2024 são péssimas arbitragens e péssimas interferências do VAR. Então, quem apita, Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Os assistentes são Danilo Ricardo Simão Manis, Fabrício Vilarinho da Silva e no VAR, gente, teremos Wagner Riuwe. E eu espero, é claro, né, gente, que com toda essa informação que nós demos aqui, que você, claro, aí já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal, né? Porque isso ajuda muito a gente também a crescer, trazer informação para você. Acione o sininho de notificações para receber nossas notificações assim que você estiver inscrito. E claro, né? Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Lembrando que depois do jogo teremos live, tá? Com a transmissão aí da análise e comentários do De La Zalle aqui no 4 Maiores, falando como é que ficou esse jogão para você. Valeu, um abraço!